dos estúdios da TV Grácia. Temos a honra em apresentar os resumos dos Cauqueiros 2024. O Evangelho da Graça, explicado por Jesus Cristo homem, e que nos leva hoje rumo à grande transformação. Abba Pai. Diz que, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas mantenha isso em mente, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se. E como não tinha raiz, o que aconteceu? Secou. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas Jesus estava falando em parábolas, e parábolas nunca dão frutos em ninguém. Ele não estava falando daquele tempo. Ele estava falando quando o evangelho da incircuncisão iria ser pregado. Ou seja, ele estava falando deste tempo de agora, porque agora é quando você ouve a palavra, e a palavra em si é que faz você dar fruto, diz, a 30, 60 e a 100. Mas isso nunca aconteceu nos tempos de Paulo, ninguém dava fruto, todos o abandonaram. É assim ou não? A Bíblia diz que todos me abandonaram e depois que fui embora, isso acabou. Isso quer dizer que não deram frutos. É como o empresário que busca um trabalhador e diz: olha, você precisa de trabalho? Sim. Quanto você espera ganhar? Bem, se eu ganhar, por exemplo, $500, eu com esse valor está bom. Então, eu vou te dar $750. 750. Mas com 500 está bom. Mas eu quero te dar 750. 250 a mais do que você pediu. Mas isso cria um problema para esse homem. E se eu tivesse dito que precisava de 1.000? Não é assim? Talvez eu pedi pouco. Isso aconteceu com a parábola daqueles que ele chamou para trabalhar, e alguns chegaram às 8 da manhã. E quanto vão me pagar? Tanto? Uau, tremendo. Vou trabalhar das 8 às 5. Fantástico. Por esse preço? É garantido? É garantido. Então chegaram alguns ao meio-dia e ele disse: vou te pagar tanto das 12 às 5. Ei, 4 horas a menos. Mas aquele não sabia. Ei, que bom está esse salário. Mas parece que no coffee break... Falaram: quanto você ganha? Ganho tanto. Pois isso é o mesmo que estão me pagando. E a que horas você começa? E chegaram alguns às 3 e pagaram o mesmo. E foi formado um problema para o chefe. O que acontece é que o chefe diz: mas vocês não concordaram que era bom o preço que eu te dei? E por que eu não posso fazer com o que é meu como me dá vontade? Com o que é meu, eu faço como eu quiser. Então a medida começa como você reage quando alguém ao seu lado prospera
ou se sai melhor que você. Algo bom acontece com quem está ao seu lado, mas você se incomoda. E por que você precisa se irritar? Então, você está tranquilo, mas isso muda quando vê a prosperidade do outro. Isso é uma condição interna, e a palavra da graça diz que é mais poderosa que uma espada de 2 gumes, que corta, penetra, chega à intenção e desnuda e revela as intenções do coração. Essa é a coisa boa. Por isso muitas pessoas que quando chegam aqui e vêm 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes, quando começam a ver, é como o boi está lá e as vacas estão tranquilas em todo o curral, mas quando chegam onde os matam, eles sentem o cheiro do sangue e dizem: para lá eu não quero ir. E uma vaca diz à outra vaca: é para isso que estão te engordando. Então esta palavra retira a medida, porque ninguém, diga ninguém, os apóstolos quiseram e o fizeram. Eles foram avisados para não fazerem isso quando lhes foi dito: pelo caminho dos gentios não se metam, mas se meteram. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é quem? Jesus Cristo, o ressuscitado. Já esse não é o Jesus de Nazaré. Porque estamos falando de depois da cruz, que é quando o fundamento começa. O fundamento de quem? De nós, os gentios. Porque os judeus foram excluídos da festa. Você se lembra quando disseram: este reino será tirado de vocês e será dado a outros? Bom, e se sobre este fundamento alguém edificar ouro, prata, pedras preciosas, você vê as 3 medidas aí? Agora não está falando de terrenos. 30, 60 e 100 por 1. Agora compara com ouro e prata. Ouro, 30. Essa prata tem que ser boníssima. 60. Pedras preciosas. Esse é o mais caro desses metais. Porém também há pessoas que não foram alcançadas pela incircuncisão, mas eles foram alcançados pelo falso evangelho da circuncisão. Então eles estão em jejum, em oração, bem dedicadinhos, com suas roupinhas limpinhas. As mulheres não usam joias, os homens não fumam, não dançam, não vão ao cinema, não fazem nada. Todos são uns santinhos, mas isso se chama madeira, feno e palha. Igual a João capítulo 15, versículos 1 ao 5. Veja agora, isso é voltar à história. Veja como ele apresentou aí. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o cortará. Aqui o evangélico diz: se perdeu, não? Que não produz fruto, não que se perdeu. Como explica Paulo, que diz: ele sofrerá perda, mas é salvo. Mas diz: ele o cortará, e todo aquele que dá fruto, ele o limpará, para que dê mais o quê? Mais frutos. Aqui já estão 2 medidas. Fruto mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas é que essa palavra não limpava. Ele estava falando aqui do futuro. Sim, veja, ele falava por parábolas. Número 1, ele ainda não tinha morrido. Ninguém estava limpo. Todos estavam sob o pecado de Adão. Até a cruz, todo mundo era pecador. E não por mau comportamento, mas pela cabeça representante, Adão. Todos eram pecadores. Agora ele está dizendo: já vocês estão limpos pela palavra que eu lhes falei. Ninguém estava limpo. Todos ainda estavam sob Adão. Ele estava falando do quê? Do futuro. Voltamos ao futuro. Porque às vezes ele falava e você achava que era para aquele tempo. Não, isso é para depois. Pois para ele um dia é como 1000 anos. Diz: bem, estamos no primeiro dia. Em 2 dias isso se cumpre, 3000 anos. Digo, 2000 anos. Ou seja, por isso que Paulo disse: veja, o tempo é um rudimento. Porque nós temos o fator tempo, mas no plano espiritual não há calendário, não há relógios, pois tudo é agora, um eterno agora. É agora o dia da salvação.
Isso é um eterno agora. O que acontece é que com a mente danificada que temos, com a que nos educaram neste sistema corrupto, pois nós julgamos tudo com a mente carnal. Não pode ser que tenham se passado 1000 anos, mas o anjo te pega e te diz: como foi que disse o profeta? Em 2 dias e no 3º dia te darei vida. Ou seja, nesse mundo onde muito em breve vão mudar o nosso corpo. Porque há coisas que não podemos dizer ainda porque não estão escritas. Diz coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, quer dizer que não vai ouvi-las. Olha, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, são as que Deus tem preparadas para os que passam pelo forno, os que se deixam sacar medida. Gálatas 5,16. Tempo da colheita. Isso é assim, digo, pois, andai na medida. Andai a 30, a 60 ou a 100 por 1. Mas caminhe nessa medida. E não satisfaçam os desejos da carne. Que projeto! Os desejos da carne são tão bons. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ah, mas eles proíbem aqui? Não, aqui não se proíbe. Aqui é proibido proibir. Tudo é lícito para você. E como já tens medida e a tens fora, podem te dizer: olha, te permito fazer isso, mas como tens medida, a medida diz: domínio próprio com isso. Não mandamentos, e sim, domínio próprio. Então, com o domínio próprio, você vai até onde der. Se não tem controle, é porque sua medida está fraquinha. Você é chamado a vencer. Ah, mas eu falhei uma vez. Procure que na segunda vez não falhe. Não é sobre quantas vezes é que saia vitorioso. Que quem começou a obra em você a aperfeiçoará. 1,30 é excelente. Eu me contento com 1,30. 1,30 bem aplicado. Versículo 17. Porque o desejo da carne está programado para ir contra o seu espírito. Agora, com a medida, trata. É normal que a carne tente te prejudicar, desde te matar até te incomodar a vida inteira. Ela te aflige para que você seja um ser muito afligido. Isso é aprovado pelo reino da carne. A carne é fiel ao seu trabalho, até o limite. Irrite tudo o que possa irritar. Essa é a coisa da carne. Se a carne pudesse te prejudicar, hoje mesmo, se pudesse te matar, faria isso para que a medida não saia. A carne não serve. Por isso eu te disse na semana passada que se você me disser: olha, apóstolo, você sabe tudo o que me aconteceu, não vou ficar surpreso com o que aconteceu com você. Porque isso é normal para um ser humano, a menos que você seja de outro planeta. Mas se você for um ser humano, podem te acontecer coisas incrivelmente ruins. Porque você é um ser humano, você tem provisão para isso. Mas o chamado não é olhar para o que a carne faz, porque isso já conhecemos. A carne vai te trazer surpresas. E quanto mais você ouve graça, mais a carne se opõe, porque você se exibe. Olhe, e isso vai te trazer situações. Mas se sua medida, essa de 30, estiver bem acentuada com boa graça, não perca os calqueios, mesmo que chegue meio dormindo aqui, venha, invista nisso. Porque isso vai te ajudar, essa medida vai te ajudar te dando fortaleza.
Agora veja o que diz. E aquele que tem o Espírito está contra quem? Qual o Espírito? Aquele que tem a medida manifestada. Se não há nada em você, com o que vai se defender. Às vezes você conhece uns vizinhos. Não sei como você sobreviveu antes de chegar aqui, mas você ouve uns vizinhos. Ah, pobrezinho, veja, está passando por uma situação e às vezes falam com você, dizendo, olha, eu saio de uma situação para entrar em outra e tenho uns problemas. Isso é o normal. Se não tem o Espírito para se defender, a carne os captura e os destrói. Você acha que eles serão felizes sem essa palavra? Então eles contradizem Deus. Ninguém fora desta palavra pode. Especialmente, lembre-se que esta palavra começou em 73 e começou comigo. Isso significa que o que ele tem são 33 anos. Está apenas começando. Este ministério está começando. Isso está em puro começo. É mais, isso é quase como quando Jesus dizia, não conte a ninguém. Ele curava alguém e dizia, não conte ainda, não é o momento, porque isso está começando. Este ministério está em puro começo. É como quando o avião sai e levanta o nariz, você olha para ver se decolou e no momento está tudo tranquilinho e enquanto está na pista há um montão de turbulência. Mas quando arranca mesmo assim, às vezes ele faz 2 ou 3 coisinhas que te assustam. Mas o avião está assim, mas ainda não chegou a 38 mil pés de altura ainda. Está aí, mas precisa ir na calma, tranquilinho. Que é quando você fica com soninho, se deita e vê as nuvens assim tão lindas e você aproveita a viagem. Por aí, agora é que estamos indo para isso. O pouso, isso é uma outra história. Porque o desejo da carne, já entendemos, não é Satanás. Hello? O diabo me fez fazer isso aqui? Não, não. Aqui não tem diabo que preste. Isso é um jornal bem velho. Notícia antiga. Diga, minha carne. Você não pode culpar ninguém. É que fulano me engana. É a sua carne, a carne. É contra o espírito. Mas devemos compreender que o espírito está contra a carne. E estes se opõem entre si para que você não faça o que gostaria. A carne quer fazer uma coisa, o espírito outra. Mas se vocês forem guiados pelo espírito, se forem guiados pela medida, seja 30, 60 ou 100, não estão sob a lei. Nós não estamos sob a lei? Estamos? E por que os evangélicos dizem que a lei ainda está em pé? Porque não tem medida. Eles não têm uma palavra que os aperfeiçoe. O que eles ouvem é o velho pacto, que Davi falou, que Moisés falou, que Pedro falou, que Apocalipse diz. Então isso não traz medida, porque essa é uma palavra vazia, que entorpece os sentimentos. Não traz medida. Sabe por quê? Porque não te oferece liberdade. A liberdade, para te dar medida, primeiro é preciso te dizer, veja papai, faça o que quiser. Mas e se eu me perder? Não, você não vai se perder. E se houver um demônio? Não, não existem demônios. Então estou livre? Sim, você está livre. Vá, é como o bebê. Você diz ao bebê, não coma isso, mas é um bolo. Aí, e com um sorvetinho ao lado, você diz, não coma isso, mas como assim não comer? E então o menino fica cheio de raiva. Mas vem outra pessoa e diz, coma tudo. Se lambuze. E ele enfia a cara e faz assim. Na próxima vez ele vai e come um pouquinho. Logo na próxima vez come menos até que espera que lhe sirvam. É um propósito, mas precisa de liberdade. Onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Se não há liberdade, não há crescimento. Enquanto a igreja estiver dizendo, tenha cuidado com isso, tenha cuidado com as drogas, tenha cuidado com o diabo, tenha cuidado com aquilo, tenha cuidado com tudo, ali não há crescimento, porque o mandamento não aperfeiçoa nada. Recentemente um casal me disse,
Apóstolo, veja que meu filho se forma e pode sair e voltar a hora que quiser, mas ele não quer. Ele quer voltar cedo. Que bom que existem pais assim. Meu amor, confio em você. Você foi edificado, você foi edificada, vá para a festinha. Mas isso de dizer tenha cuidado com isso? Não, nenhum cuidado, vá para a festinha. Comporte-se mal. É assim, a liberdade tem dois lados e um desses lados é que te tira a medida. Assim que eu te incentivo a continuar ouvindo os calqueus e que continue ouvindo a mim, se puder, se você se interessa. E se não, não venha mais. Veja, aqui não fazemos chamada. Não damos crédito pelo número de vezes que venha. Você está livre, você pode fazer o que quiser com tua santa vontade. Mas lembre-se que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Bem-vindo à congregação dos livres. Vamos procurar em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Veja o que diz: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O que diz? Você sabe o que o sistema pensa? Eles dizem que se você cair da graça, perde a salvação. Mas aqui não fala que você perde a salvação. Aqui o que diz é que você se desliga da graça por guardar a lei. Perceba que na ressurreição, o que fez Jesus Cristo com a lei, busque, por causa do nosso público, o que aconteceu com a lei. Romanos capítulo 10, versículo 4. Veja o que diz. Romanos capítulo 10, versículo 4. O que significa o fim? Você já assistiu a um filme que quando aparece o fim você diz: ah, se o final foi bom, você se sente bem. Se o final foi ruim, ah, mas por que terminaram o filme assim? Pois quando diz que o fim da lei é Cristo, está te fazendo entender que você não pode viver pela lei de Moisés. Isso está claro? Então, quando Paulo diz que os que se justificam pela lei caíram da graça, o que ele quer dizer? Como você vai se justificar com algo que Cristo já pôs fim? Se Cristo pôs fim à lei, então os que se justificam pela lei, o que acontece? Caíram da graça. Vamos outra vez a Gálatas capítulo 5, versículo 4. Porque esses versículos são para você escrever em um bloquinho. E guarde-os, pois este é o seu material de estudo. Lembre-se que este é um centro educativo. Isto não é uma igreja qualquer. Esta é a igreja de Jesus Cristo, onde você vem para aprender, para que o que você aprenda fique, você memorize, para que não demore muito para ouvi-lo. Existe um versículo que o apóstolo Paulo diz que a apostasia está chegando, quando você demora para ouvir, quando não registra bem. Separados estais de Cristo. O que significa separar? Se desligar, certo? Separar. Então não é que você perde a salvação, pois a salvação é um ato que aconteceu em seu espírito antes da fundação do mundo, antes de você nascer. O que está tentando dizer é que Cristo em você funciona com a graça. Mas se você se justifica por obras e teus esforços pessoais, pensando que isso é algo que vem de você mesmo, como de seus esforços, de sua fortaleza ou da sua autossuficiência, assim a graça não te ajuda. Então você é um crente separado, como um galho separado da árvore. Isso eventualmente o que acontece com ele? Ele seca.
Dura um tempinho assim verdinho, você pode amarrar e tentar consertar, mas a seiva não passa. Você perde, vai perdendo a vida. Então fica só o esqueleto. Então, quando Cristo ressuscitou, o que ele fez foi te ressuscitar junto com ele. O homem diz: não, se batize. Se batize, guarde a lei, circuncida seu menino, batize seu filho. E onde está o poder? Veja como Paulo disse, o que acontece é que Paulo parafraseava. Número 1, para esconder para esse tempo, porque era preciso esconder tudo, porque tudo tem um tempo. Porque quem ia pregar isso era o próprio Jesus Cristo. Ele não deixaria isso a um homem. Não, ele guardou isso para si mesmo. Ele disse: eu codifico tudo isso. Por isso Paulo disse uma vez: perto de você está a palavra, perto da sua boca e do seu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, que se você confessar com sua boca que Jesus se levantou dos mortos, você será salvo. Salvo de quê? Da vida diária, porque você foi salvo desde que Cristo executou o sacrifício. Então vou finalizar dizendo neste dia, e é por isso que estou aqui, porque queria compartilhar com vocês não apenas mais uma mensagem, mas pela necessidade que eu vejo que a amada seja bem edificada. Especialmente nestas últimas etapas ministeriais, que neste momento há uma destapada de olhos e você se surpreende com as coisas que acontecem, não é verdade? Como isso é possível? Por isso digo que nem tudo o que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Onde está o poder? Está em teu espírito. Aí há muito poder escondido. E aí há muita ajuda para você. A única coisa é que esta ajuda vem com o conhecimento e a pregação de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não prega, você lê e lê e lê e lê e lê. E não vai conseguir ver. Mas se Jesus Cristo te explica, se Jesus Cristo homem te explica, te dá vida. Em você existem alguns tipos de provisões internas. Há muita provisão dentro de você. E está dentro de você. E o único que pode retirar isso de dentro de você é você mesmo. Ninguém vai tirar por você. Não, é que na igreja não me ajudam. É que fulano não me ama ou fulano me enganou. Isso são só desculpas neste reino. O poder, diga, está em mim, está em meu espírito. Deus o colocou aí desde antes de eu nascer e o ativou. O poder de Deus, que é o evangelho da incircuncisão. Se eu conheço a incircuncisão, conheço o poder de Deus. E se conheço o poder de Deus, está na minha boca. E se eu confesso a palavra, ela se manifestará, como está escrito. Cri, e por isso falei. Esta é a palavra de fé que pregamos.